Olá galerinha, tudo bem? Eu espero que sim, espero que estejam todo mundo bem. Vejam só, nesse vídeo de hoje vou trabalhar com vocês novamente a parte de cinemática, né? Vou completar aquela videoaula anterior que eu vou deixar o link mais ou menos aqui, ó, para quem quiser assistir e saber o que eu estou falando, tá bom? Mas antes disso, eu peço que vocês aí deem um like nesse vídeo, ok? Se inscrevam no canal para quem não se inscreveu. Toca no sininho bem direitinho lá, que tem lá as prescriçõezinhas, né? E é claro, compartilhe esse vídeo com seus colegas para ver se esse canal chega um pouco mais longe e ajude aí a todo mundo a entender um pouco mais de matemática, de física, como eu já passei para vocês. Então, vamos ao nosso vídeo. Como eu disse a vocês, vamos trabalhar mais um ponto, né, da cinemática. O que é cinemática? Só para lembrar, a cinemática é uma área da física que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar aí com a causa desse movimento. Exatamente. A gente não precisa, nesse tipo de estudo, a gente só vai fazer perguntas tipo, quanto tempo um determinado corpo andou? Por exemplo, o carrinho, quanto tempo um carrinho anda? Qual é a distância que ele andou? Qual foi a velocidade, né? Se a velocidade mudou, se houve aceleração, se houve desaceleração. Bom, esses são os conceitos que são estudados aí na cinemática, tá bom? Sem se preocupar com o que causou esse movimento, é só saber o quanto ele andou, velocidade, acelerou ou não acelerou, certo? Bom, eu vou trabalhar aqui exatamente 3 questões, certo, da cinemática que vai ajudar a gente a entender qual é a diferença entre o deslocamento de um corpo ou o espaço percorrido e o espaço percorrido por esse corpo, certo? Vou trabalhar aí 3 exercícios. Então, dá uma olhadinha nesse primeiro exercício aí, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Um garoto percorre os lados de um terreno retangular de dimensões 40 metros e 80 metros. Pergunta letra A. Qual é a distância percorrida pelo garoto em 2 voltas completas nesse terreno, né? E a pergunta B. Qual a distância percorrida e o deslocamento, né, no percurso A, B e C. Olha a figura do terreno em forma de um triângulo que está mostrando na questão e vocês vão ver aí como é que a gente vai determinar a resposta, qual é a diferença entre a distância percorrida, né, e pelo garoto e também o deslocamento no percurso A, B, C, que é a letra B. Então vem aqui comigo, observe que eu já coloquei a questão aqui no quadro para a gente tentar aí entender e resolver. Presta atenção, pessoal, vou ler mais uma vez. Um garoto percorre um terreno retangular. Olha ele aqui, ó, já desenhei legalzinho esse terreno, de dimensões 40 metros e 80 metros. Gente, um terreno retangular que tem 40 metros e 80 metros com suas dimensões, como ele é um retângulo, uma figura geométrica, certo, plana, ele tem com as dimensões 40 metros e 80 metros, 40 metros só pode ser o lado menor, gente, lógico, não tem que se discutir, tá? Então aqui também é 40 metros, trata-se de um retângulo, tá bom? E aqui embaixo temos 80 metros, como se trata de um retângulo, aqui também é 80 metros a dimensão desses lados, tá bom? Bom, continuando. Qual é a distância percorrida? Letra A, pelo garoto em 2 voltas completas. Fácil de responder, preste atenção. Se eu disser que esse garoto começou a correr no ponto A, ele vem até o ponto B, 80 metros. Do ponto B até o C, 40 metros. Do C até o D, outros 80 metros, é um retângulo. E mais 40 metros, ele deu uma volta. Preste atenção que ele quer saber em 2 voltas. Então vamos calcular uma volta só. Ele vai andar 80 metros mais 40 metros, 80 novamente, e 40. Uma volta. Vamos somar aqui e vamos ver quantos metros ele vai correr dando apenas um giro nesse terreno. Preste atenção. 0. Aí, 8 com 4, 12. 12 com 8, 20. Não é isso? 20 com 4, 24. 240 metros. É a resposta da letra A? Não, ele quer saber em 2 voltas. Bom, se em uma volta a gente achou 240 metros, em 2 voltas é só multiplicar esse camarada aqui por 2. Então, 2 voltas. Ou somar mais 240 metros, que é outra volta. Vamos lá. 2 vezes nada, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Resposta do problema, letra A.
esse garoto, ele vai, né, nas duas voltas, percorrer uma distância, que é o que nós estamos discutindo aqui, dos 480 metros. Na segunda pergunta, ele quer saber qual é a distância percorrida, certo? E também o deslocamento. Então, são duas definições da cinemática. A distância que ele vai percorrer, a distância que ele vai correr. O deslocamento é a distância, olha, vê que complicação, mas acho que dá para entender. É a distância do começo até o fim. Ele não quer saber o quanto ele rodeou o terreno. Ele quer saber qual é a distância do ponto que ele saiu até o ponto onde ele chegou. Dá uma olhadinha aqui na minha figura mais uma vez. Ele quer saber qual é a distância percorrida, deslocamento, do percurso A, B, e ele para em C. Ele não dá essa volta. Se eu for observar, esse garotinho aqui, vou desenhar ele aqui bonitinho, aqui ó, meu garotinho palitinho, ele vai sair do ponto A, vai ir até o ponto B e vai parar no ponto C. Ele não vai fazer a volta completa, ele só vai fazer o L, né, esse Lzinho aí, do terreno. Então, vamos dar uma olhada aqui. Letra B. Na minha letra B, tá bem bagunçado, mas vamos tentar. Na minha letra B, ele quer saber, primeira resposta eu vou dar aqui rapidinho, distância que ele vai andar, percorrida. Ele vai andar daqui para cá 80 e daqui para cá 40. Então, 80 mais 40, né? A gente vai achar 120 metros. Primeira resposta é a distância que ele anda. Ele anda 120 metros. Bom, e aí ele quer saber qual é o deslocamento, né, de A, B e C. Presta atenção. O deslocamento é como eu disse a vocês. Ele sai do ponto A, passa pelo ponto B, para no ponto C. Qual o deslocamento? Daqui até aqui. Letra D da palavra, vou colocar aqui, né? Da palavra deslocamento. Como é que a gente vai ter que corresponder isso aí? Dá uma olhadinha que eu vou fazer uma revisão sobre triângulos e retângulos. Presta atenção logo que esse retângulo aqui, ele é formado ó, por dois triângulos. Estão vendo aqui? Bom, como ele é um retângulo, possui um ângulo de 90 graus, já adiantando, um ângulo de 90 graus, o que transforma esse meu triângulo aqui, ó, num triângulo da matemática chamado triângulo retângulo, certo? O que é que o triângulo retângulo me diz? Presta atenção agora que eu vou explicar a vocês. Dá uma olhadinha aqui que eu já desenhei aqui o triângulo, retângulo, é como se eu pegasse esse camarada aqui ó, e virasse ele feito uma folha de caderno e colocasse dessa forma, tá vendo? Nessa posição. Então o que é que nós temos? Todo triângulo retângulo, a matemática chama esses lados de A, B e C, as três letrinhas do alfabeto, certo? Esse lado A aqui, qual é a relação matemática? É chamado teorema de Pitágoras. Qual é a relação que existe matemática entre esses três lados? Diz o seguinte, que A, B e C, tudo ao quadrado, o primeiro igual ao segundo somado, é a fórmula da teorema de Pitágoras, ou a relação matemática entre esses três lados aqui. Então, deixa eu repetir aqui para vocês. Ó, vê que brincadeirinha interessante. A, B, C, tudo ao quadrado, primeiro igual ao segundo somado. Já aprendi. Fácil, fácil. Por que eu estou fazendo essa relação matemática? Se você observar esse triângulo aqui, ó, que tem a determinação do deslocamento desse garoto, que vem de A até C, olha ele aqui, ó, tá vendo? Ele está na mesma posição, porém que eu virei, ó. Quer dizer, o A veio na letra D, o B veio mais ou menos aqui, ó, do 40, e o C é o 80. Então vamos fazer aqui, vamos trocar os valores. Bom, o A, como eu disse a vocês, ao quadrado, é o deslocamento, esse Dzinho que eu já marquei aqui pra gente. O B, vou colocar aqui a letra C, né? Não, o 40, né? O 40 ao quadrado, mais o C, vou colocar aqui como 80 ao quadrado. Respondendo isso aqui fácil, fácil, a gente descobre que aqui 40 ao quadrado, 3.600, certo? Mais 80 ao quadrado, 64, 6.400, né? E aí, somando os dois, a gente vai achar aqui que D ao quadrado vai ser 100, né? 10.000. E D vai ser a raiz quadrada aqui dos 10.000. E a gente vai achar como D sendo a resposta aí do deslocamento 100 metros. Ó, segunda resposta. Fácil, fácil. Então, qual foi a distância que ele percorreu? De A indo para B até C, ele percorreu 80 mais 40. 80 mais 40, primeira resposta da letra B,
120. A segunda resposta é o deslocamento de A até C. Precisamos dessa teoria do teorema de Pitágoras, certo, gente? Bom, essa foi a primeira atividade com relação à definição de distância e a definição de deslocamento. Vamos ver aí a segunda aplicação. Eu acredito que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha. Uma formiga, olha que interessante aí a figura, ó. Bem interessante, ó. Tem uma formiguinha aí meio apagadinha, mas ela existe, tá aí, vermelhinha. Bom, uma formiga desloca-se sobre a trajetória mostrada na figura. Tem uma curva, né? Uma ladeira subindo, descendo. Ela parte do ponto A, olha o que ela faz. Ela sai do ponto A, dirige-se até o ponto B e depois para o ponto C. Duas perguntas. Qual a posição inicial e final da formiga? Né? A formiga começa onde? A andar e termina de andar em que ponto? Letra B. Qual o espaço percorrido e qual o deslocamento efetuado por essa formiga? Mais uma vez, ele quer saber o quanto essa formiga andou e qual foi o deslocamento que ela, né, efetuou durante todo esse movimento. Ok? Então é isso aí, dá uma olhadinha aqui. Eu já coloquei aqui no quadro mais uma vez essa nossa segunda aplicação. O que ele diz aqui? Ó? Uma formiga, né, vou ler para vocês mais uma vez, desloca-se sobre a trajetória mostrada na figura. Eu desenhei aqui mais ou menos. Aí ele faz, ela parte do ponto A, cadê o ponto A? Aqui o ponto A, e pela trajetória está mostrando que esse ponto A tem uma marcação de -8. Então ele começa no -8 e dirige-se para o ponto B. Então a formiguinha sai daqui, ponto B, cadê você? Ó, ela aqui, ó. Então a formiguinha desce por aqui, passa pela origem, pelo zero, né? Aí eu marco zero, aí eu zero. Daí do zero para frente, ele marcou como positivo, provavelmente para trás negativo, como eu estou vendo aqui, ó. Então ele sai do ponto A, vai até o ponto B, certo? E depois, o que é essa formiguinha? Será que ela continua? Deixa eu ver. Não. Vai para, e depois para o ponto C. Tá aqui, ó. Depois ela volta e volta até o ponto C. Aí ele faz duas perguntas. Essa é a mais fácil de todas. Qual é as posições inicial e final da formiga? Fácil, fácil. Eita, só faltou uma formiga. Vou colocar ela aqui, ó. Gente, um pontinho, lembra do ponto material? Não importa o tamanho da formiga. Veja qual foi a pergunta dele. Qual foi a posição inicial? O tamanho da formiga vai importar? Não vai, né? A posição inicial foi onde ela começou a andar. Ela parte de A, parte inicial. Nomenclatura, vamos responder a letra A. Qual é a nomenclatura? Vejam que esse A, -8, S de espaço em inglês, space, aqui ó, em metros. Então, o espaço inicial, olha como a gente diz, coloca a resposta. S0, o momento inicial dessa formiguinha, é no ponto A que está marcando aqui, ó, -8. E pelo que eu estou vendo aqui na figura, metros. Espaço inicial. E depois ele quer saber final. A formiga para de andar onde? Vamos lá. Ela parte de A, já marquei. Dirige-se ao ponto B. Parou? Não. Depois ela vai para o ponto C, ela retorna. Então o espaço novamente S final vai ser -20 metros. Por que metros? Mais uma vez, aqui a trajetória está marcada, está contada em metros, tá? Determinadas aí os pontos onde ela anda em metros, suas dimensões. Então vamos lá. Já a letra B, ele quer saber faz duas perguntas. Vamos lá. Qual o espaço percorrido por essa formiga? Quanto ela anda, ela vai e volta, então ela anda um bocado, vamos descobrir ali. E qual o deslocamento realmente que ela conseguiu fazer, né? Qual o deslocamento do espaço inicial até o espaço final. Então vamos olhar. Na letra B, uma forma bem simples de entender, a gente pode dividir aí por partes. Primeira parte, eu vou fazer o seguinte. Ela parte de A, que é -8, vai até, passa pelo O. Do -8 até o O, metros, são 8 metros. Então, vou colocar aqui. Ela andou 8 metros para frente. Parou ali? Não. Ela continua, vai do 0 até o B, 25. Mais 25. Depois ela faz o quê? Ela volta. Se ela volta, então ela sai de 25 e vem até o 0. Ela anda outros 25 voltando. E continua a voltar. Ela sai do 0 e vai até o -8. Ou melhor, vamos até o final? Ela sai do 0, ó. Ela chegou no B e voltou. Eu já contei até o 0. E do 0 até o C, onde ela para, dá quanto? Dá -20. Então ela anda 20 para o lado negativo.
Então já vi que essa formiga andou para dedéu. Ó, quanto ela andou? Ela andou 8, com 5, 13, com mais 5, vai dar aí 18. Né? 18 vai 1, aqui ó, 1, 3, 5, 7. 78 metros foi o quanto essa formiga andou. Ela andou pra caramba. Ela saiu daqui, foi até o ponto B e voltou. Mais uma vez, ponto material, uma formiguinha, o tamanho dela não vai influenciar. Ela andou 78 metros, ela não vai influenciar o tamanho dela no caso desse estudo aqui, né? Para saber quanto ela anda. É um ponto material pra gente. Bom, e por fim ele quer saber qual é o deslocamento. Eita! O que significa o deslocamento? Do ponto que ela saiu do ar, qual é o deslocamento? A distância. Ó, qual é a distância? Qual é o deslocamento do ponto A até o ponto C onde ela terminou? Bom, ela saiu do 8, né? Arrodeou, mas parou no C, no menos 20. Quer dizer, do 8 para o menos 8 para o menos 20, qual é a distância? Ela andando. Ela não vai começar no 0. 0, 1, 2. Ela começou aqui, ó. Ela foi, voltou. E veio nessa direção e parou aqui no ponto C. Então, do 8 para o 20, vai dar aí 20, tiro 8, vai me dar 12 metros. Vai ser o deslocamento do ponto em que ela partiu, que foi aqui, ó, até o ponto que ela chegou, que foi aqui no ponto C. Ok? Espero que tenham entendido essa questão. Vamos voltar aí, volta o vídeo e aí vocês vão ver, vocês vão conseguir entender direitinho. Vamos à terceira aplicação, um pouco mais difícil, mas eu acho que vocês vão conseguir entender com mais calma e a gente chega lá. Então é isso aí. Nessa aplicação, o que ele diz pra gente? Considere um carro percorrendo uma pista circular de raio 80 metros. Determine o espaço percorrido pelo carro durante, letra A, um quarto de volta, letra B, metade de uma volta, meia volta, ou letra C, e a letra C, uma volta. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Já coloquei aqui a questão. Ó, considere um carro percorrendo uma pista circular, olha, a pista em formato de um círculo, de raio 80 metros. Tá? Determine qual o espaço percorrido pelo carro, né, durante um quarto de volta, meia volta, uma volta, certo? Uma volta inteira. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que entender como é que a gente calcula o comprimento percorrido, como ele quer o espaço e quer saber exatamente a volta que ele vai dar nessa pista circular. Então tá aqui, vou colocar um círculo. O que a minha matemática diz, tá? Se eu pegar uma linha, né, e amarrar ela aqui, ó, no começo desse círculo, esticar pela borda dela todinha, colocar aqui até terminar, e eu esticar essa linha, eu tenho aí o comprimento desse círculo. Mas matematicamente, sem precisar fazer isso, como é que a gente calcula? A gente usa uma fórmula. A fórmula diz que o comprimento do círculo é 2π, uma letra grega, r, que é o raio dessa circunferência. Então é 2π raio. Eita, 2π raio perturbando você, para você não estudar. Deixa o π raio de lá e vamos ver o π raio de cá. Então 2π raio. Bom, quem é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até a circunferência, né? Lembra da bicicleta que tem aqueles objetos lá, aquelas peças que ficam lá no centro da roda de uma bicicleta até a roda dessa bicicleta, essa distância é chamada de raio lá, né? Bom, se liga, aqui também na matemática a gente chama ele de R de raio. Bom, ele diz aqui que essa pista, esse carro está numa pista circular, olha o raio, qual o valor do raio? Ó, 80 metros. Então eu posso muito bem calcular aqui, o comprimento dessa pista é 2π vezes o raio. Qual é o raio? 80 metros vezes 80. Como eu vou deixar o π na resposta, é uma letra grega, tem um significado lá da matemática. Numa próxima oportunidade no vídeo eu vou passar para vocês, tá? Tá aqui, 2 vezes 80, 160 aqui em metros, ó. Olha o comprimento, 160π metros vai ser o comprimento total dessa circunferência dessa pista. Bom, esse carro vai andar um quarto de volta. O que é um quarto de volta? É pegar isso aqui e dividir por 4. Letra A, a gente pega a circunferência, que a gente já achou aqui, ó, 160π metros, e faz a divisão aqui por 4, porque ele quer saber um quarto. Se ele quisesse um terço, divide por 3. Se ele quisesse, como ele está querendo aqui, ó, que você calculasse meia volta, um meio é metade disso, e aqui uma volta a gente já calculou.
A resposta da letra C já está aqui direto. Mas vamos lá. 1/4 de volta, dividindo aqui, a gente vai achar a resposta 160 divididos por 4. 4 vezes 4, 16. Para 16 nada. Baixa o zero, vem a resposta que o comprimento, né, vai ser 40 pi, né, metros. Vai ser aí a distância que ele vai percorrer, 40 pi metros. Vou colocar aqui a letra D de distância como a resposta da letra A, 40 pi metros. Letra B, ele quer meia volta, metade. Sim, se uma volta é 160, a metade, você vai pegar aqui, né, 160 pi metros e vai pegar metade, divide para 2. A gente vai achar aqui, dividido, 160 pi divididos por 2, 8 vezes 2, 16. Para 16 nada, esse zero vem para cá. A gente acha aí que a distância na letra B vai ser 80 pi metros. Ok. Achamos a letra B. E a letra C já foi dada aqui, ó, uma volta completa, um comprimento completo da circunferência dessa pista de raio 80 metros. E a gente vai achar a distância aí, letra C. Deixa eu deixar aqui azulzinho também. Letra C. A gente vai achar aí que a distância percorrida vai ser o comprimento, que a gente achou aqui, 160 pi metros. Direto. É a distância que ele percorreu. Claro, isso aqui é basicamente matemática, cálculos bem simples. Simples, cálculos bem simples. Só estudar mais vocês vão ver o que eu estou falando. Bom, vou fazer a pergunta para essas três situações que não é só o espaço percorrido, eu vou perguntar o deslocamento, né, desse carrinho. Então eu vou voltar a resolver essa aplicação 3, onde a gente vai calcular o deslocamento desse carrinho nessas três situações, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, certo? Espero que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo para os seus colegas e aí até a próxima videoaula que eu vou colocar aqui no canal para a gente estudar. Valeu, gente. Até a próxima.